Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Nesse final de tarde estamos aqui com o único propósito de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Nós viemos aqui essa noite não simplesmente para receber, mas viemos para ofertar a nossa gratidão, a nossa devoção. Aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, nós estamos aqui entregando a Ele no seu altar, em forma de orações, através desses louvores que nós estivemos aqui durante todo esse tempo, durante toda a manhã, já adorando ao Senhor. Amém? Meus queridos, gostaria que vocês pudessem abrir suas Bíblias no livro de Mateus, aleluia, ou ligar seus aplicativos. Aleluia. Mateus capítulo 25. A começar do versículo 14. Diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Diga comigo, sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Diga comigo, mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bom. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire 1 talento dele e entregue ao que tem 10, pois ao que tem, mais será dado e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha plena liberdade em ministrar os corações e revelar aquilo que tu tens, Senhor, para nossas vidas essa noite. Teu nome seja sempre o centro e glorificado em nossas vidas. Amém. Podem sentar. Meus queridos, o versículo chave do que temos aqui, durante todo esse trecho que acabamos de ler, é o versículo 23. O Senhor respondeu: Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
É bem verdade que o texto que acabamos de ler, ele pode trazer muitas verdades. Ele é um convite aos ensinamentos a respeito dos talentos como dons que recebemos da casa de Deus, para servir aqui na casa de Deus, as nossas capacidades, aquilo que Deus já confiou em nossas vidas para que venhamos exercer para a edificação da igreja. É verdade. Mas ele também traz algumas outras verdades a respeito de como nós multiplicamos ou deixamos de multiplicar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Fala de recursos, fala de capacidades, fala de talentos. Mas não é sobre isso que eu quero trazer essa noite. É um trecho muito rico, com muitos ensinamentos em diversas vertentes. Mas o que me chamou mais atenção nessa leitura foi quando Jesus estava falando exatamente: fostes fiel no pouco. E o trecho fala de talentos. 5 talentos, 2 e 1. E Jesus considerou aquela situação como aqueles que conseguiram multiplicar, que eles tinham sido aprovados no pouco. E quando eu fui fazer a conversão de talentos, eu observei que talentos era uma medida utilizada para medir ouro e prata. E 5 talentos, se nós fôssemos hoje fazer a conversão, seria equivalente a 35 quilos de ouro ou 35 quilos de prata. E a cotação atual do ouro, quase $90 mil. Isso significa que 5 talentos era aproximadamente 10 milhões de reais. Isso me deixou intrigado, mas como eles foram provados no pouco, Jesus? Se porque 5 talentos é muito dinheiro, é riqueza que foram confiados a esses homens. E se foi confiado riquezas a esses homens, até parece contraditório quando tu falas que fostes provado no pouco. Então algo me diz que não se trata simplesmente de valores monetários. Não se trata apenas do material. Tem algo além do valor daqueles talentos. Algo muito mais profundo, não tão visível, mas foi aquilo que estava oculto que levaram aqueles 2 homens que multiplicaram aqueles recursos à aprovação. Aprovação diante daquele Senhor. E nós podemos observar que durante o período que aquele homem esteve afastado, aquele que recebeu mais, ele saiu imediatamente, já preocupado em investir. Mas aquele que recebeu menos, ele já estava com as intenções certas. Eu simplesmente vou enterrar isso aqui. E é exatamente sobre essa questão que eu quero trazer aqui essa noite. Aquilo que não estava nas mãos daqueles homens, simplesmente os talentos, mas aquilo que estava dentro do coração de cada um deles. A aprovação não foi simplesmente o multiplicar de recursos, utilizar todo o seu conhecimento para fazer aquilo ali crescer. Mas a razão desse trecho está exatamente nas intenções dos corações. E a verdade é que Jesus, ele usa esses talentos aqui como uma lupa, como um pano de fundo para chegar a uma conclusão. Em se tratando de lupa, Jesus estava falando que fostes provado no pouco. Ou seja, o pouco daquele homem, ela poderia ter significância simplesmente em relação ao tempo. 5 talentos é muita coisa, é uma riqueza, mas ela tem uma limitação temporal. Ela só vai até a sepultura. Vamos dizer que a idade média das pessoas no mundo esteja aí beirando 80, 90 anos. Em algumas nações, esses números são bem menores do que isso.
Mas a verdade é que não existe ninguém com o dobro dessa expectativa. Não existe ninguém com 160 anos vivo. O máximo, segundo algumas estatísticas, mostram que deve existir aproximadamente 600 pessoas com mais de 111 anos. Então é um número muito pequeno, mas é um número limitado. Mas 110 anos, 115 anos é muita coisa, eu concordo que é muita coisa. Mas se eu falar que 110 anos ou 100 anos, vamos considerar assim, um século de vida, perto de 1000 anos, é pequeno. 100 anos, a nossa expectativa, perto de 10.000 anos, é quase nada. 100 anos, perto de 200.000 anos, esses 100 anos ele desaparece. E diante disso, quanto mais o tempo vai passando, mais números vai ficando maiores cada vez mais, e a gente não consegue limitar quanto tempo existe no tempo. O tempo é infinito, é ilimitado. E para essa expectativa de tempo crescente, que não para nunca, nós chamamos de eternidade. E o que Jesus estava falando, que a existência daqueles homens, aquela experiência retrata um tempo pequeno. E naquele tempo pequeno que eles tiveram, eles fizeram o melhor que eles podiam. Isso perto da eternidade tem um valor significativo aos olhos de Deus. E coisas pequenas, elas determinam exatamente as coisas maiores. A eternidade, tempos indeterminados, infinitos, ilimitados. E quando nós analisamos as coisas pequenas aqui à luz da palavra de Deus, elas têm um poder de determinar as coisas grandes. Afinal, as coisas grandes é um conjunto de coisas pequenas. Nós, seres humanos, formados, com membros, com capacidades, já analisaram quantas coisas pequenininhas existem dentro de nós, chamadas células? É o conjunto dessas células que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam toda a estrutura corporal. Aproximadamente 37 bilhões de células. Imagine que é algo tão pequeno que nós não conseguimos ver. Quando fazemos exame de sangue, aqueles exames de rotina, normalmente coleta uma quantidade bem pequenininha de sangue, coloca lá naquele aparelho, no microscópio. Consegue expandir e entender a estrutura daquela célula que de repente está com algum problema. É interessante que o conjunto de células pequenininhas, mas se elas não estiverem com saúde, elas determinam como o todo vai se comportar. Uma célula adoecida, a pessoa, o conjunto todo, ele se comporta como se realmente estivesse adoecido. De repente febre, dor de cabeça, não pensa direito, não dorme direito, não se alimenta, vai definhando a cada dia, porque existe um conjunto de células, aquelas coisas pequenininhas, que estão determinando a qualidade de vida de um ser. Mas se não bastasse, as células tão pequenas, dentro de uma célula, que nós não conseguimos ver, precisamos de microscópio, ainda existem elementos ainda menores. Praticamente impossível até detectar através de microscópio, chamados átomos. Existe um campo da ciência que estuda exatamente essas coisas pequenas. De tão pequenas elas ficam complexas e ficam grandes, parece até contraditório realmente. É tão pequeno que fica grande. É um outro mundo, é uma outra realidade. E essa área estuda exatamente o comportamento dessas coisas pequenas. E os cientistas disseram que essa área, chamada de física quântica, talvez tenha respostas para os comportamentos e as tendências do homem na sociedade. Os cientistas estão descobrindo isso há pouco tempo, há algumas décadas.
Mas há mais de 2000 anos Jesus trouxe esse ensinamento que já falava exatamente isso. Quando ele falava do pouco que fostes provado, estava falando na pequenez da nossa existência temporal e existencial. Mas naquele pequenino mundo a qual nós estamos aqui vivendo hoje, nós podemos ser significativos, podemos ser relevantes na sociedade. E ele falava também em outro momento que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E o sal, diante daquela quantidade de alimentos a qual ele é utilizado, ele é colocado em pequenas porções. Para 1 quilo de alimento não se coloca 1 quilo de sal, se coloca partes, 5%, 3%, no máximo 10% dessa quantidade. E são as coisas pequenas que têm um certo valor, que são ignoradas. E muitas vezes nós caímos nas tentações de imaginar que seríamos felizes se estivéssemos participando de coisas glamurosas, de coisas grandes demais. Ah, se eu conquistasse aquele título. Ah, se eu conquistasse aquilo. Ah, se eu fosse famoso. Ah, se eu tivesse milhares e milhares de dólares, de ouro, eu seria feliz. E a verdade não é essa. A felicidade está mais dentro de nós como essência de ser, de existir, do que no material, naquilo que existe aos olhos. Existe um dos prêmios mais cobiçados pela TV internacional, chamado de Oscar. Se vocês analisarem a foto daquelas pessoas que vão receber o Oscar, você olha, poxa, pessoas perfeitas, felizes, sorridentes, bem maquiadas. Engana-se. A história nos fala, recente, que um desses atores receberam esse prêmio em 1997, Robbie Williams. 7 anos depois ele comete suicídio. Outros atores que receberam aquele prêmio pensaram que conseguiram alcançar a felicidade. Mas o tempo passou e eles caíram cada vez mais em uma decepção, numa frustração. Enganaram-se. Estavam em busca daquilo que era factível, daquilo que era visível. Mas dentro deles existia um vazio profundo. Um conjunto de coisas pequenininhas, de pensamentos, de motivações, de intenções, que o afundava a cada dia. É verdade, as coisas pequenas, elas têm um valor, elas determinam. E quando nós estamos analisando esse trecho aqui à luz da palavra de Deus, e Jesus ele começa a falar de coisas pequenas, a Bíblia é cheia de exemplos de coisas pequenas, que fizeram uma revolução na história. Aquele homem que tinha recebido, aquele jovem que estava acompanhando a Jesus, e uma multidão, uma grande multidão. Chegou a hora do almoço, a hora da refeição e não tinha. Mas ele tinha algo muito pequeno em suas mãos, algo insignificante diante daquela quantidade de pessoas. E aquilo que era insignificante, aquilo que era sem valor, dada a proporção do problema, ele colocou à disposição do reino. E não só ele, mas todos aqueles que estavam ali presenciaram uma experiência maravilhosa da multiplicação. Um outro trecho da palavra de Deus que fala exatamente de coisas pequenas, a oferta da viúva pobre. Ela deu mais do que todos os outros que estavam colocando somas muito maiores. Então nós chegamos à conclusão que não é a ação visível das pessoas que move o coração de Deus. É algo escondido, chamado intenção. A ação está apoiada em intenções.
aquilo que está no coração? Como é que estão as suas intenções, as tuas motivações, a tua expectativa de vida para o teu futuro, para os teus dias? Como é que temos nos posicionado diante de adversidades ou de situações do dia a dia? Porque muitas das vezes Jesus ele vai colocar uma lupa, e Ele não vai olhar aquilo que as pessoas veem, Ele vai olhar exatamente a intenção que está realmente no teu coração, aquilo que se esconde dos olhos. E foi sobre isso que Jesus trouxe essa revelação na parábola dos talentos. É muito pouco 5 talentos diante daquilo que Deus tem para nos dar. A eternidade, viver ao lado do Rei, louvando, adorando. Afinal de contas, como igreja, estamos aguardando esse dia. Isso aqui tudo vai passar. Toda lágrima Ele enxugará dos nossos olhos. Mas exatamente nesse tempo presente, temporário, que nós podemos ser o sal da terra, que nós podemos realmente ser relevantes nessa sociedade, nas pequenas atitudes, nos micro hábitos, nós testificarmos daquilo que realmente somos, filhos do Altíssimo. Interessante que esse conjunto de atitudes, de ações, eles atestam coisas maiores ainda. Uma área da psicologia fala exatamente sobre isso. O corpo fala aquilo que o seu coração está cheio. As intenções, as expressões falam exatamente do que está acontecendo em seu coração. Olha, uma pessoa que está feliz é um sentimento interno de felicidade. E o corpo de uma pessoa que está feliz prova que ela está feliz. Uma pessoa que está profundamente irada, cheia de ódio, é identificável. Todas as células do seu corpo estão alinhadas com ódio, com raiva. Interessante que, em se tratando de coisas pequenas, eu aprendi que nós podemos glorificar Deus em coisas pequenas do dia a dia, e sermos aprovados em coisas pequenas do dia a dia. E é o conjunto dessas coisinhas insignificantes, desprezadas, que vamos receber a aprovação ou não do nosso Pai. E eu tinha um péssimo hábito em se tratando de coisas pequenas. Quando ia no supermercado, pegava aquele carrinho e deixava espalhado onde fosse estacionar. E eu aprendi, não. Você tem que demonstrar gratidão. Você se serviu daquele carrinho, coloca lá onde as pessoas, onde o supermercado organiza, coloca lá no lugarzinho dele. Às vezes as nossas atitudes é tão egoísta. Olha, a gente se serviu e deixa lá, todo jeito, não tem funcionário aqui, que se vire. Às vezes vemos as pessoas aqui limpando o templo e tem gente que não está nem aí. Às vezes suja mais, e diz, é a obrigação deles, são diáconos, tem que fazer mesmo. A gente às vezes não tem o mínimo de empatia. Poxa, está fazendo, não vou conseguir ajudá-lo, mas eu não vou atrapalhar. É um conjunto de atitudes que todos os dias o Senhor está nos olhando com a lupa. Uma vez eu fui profundamente constrangido. Só que essa lição do supermercado eu já aprendi, tá? Uma vez eu emprestei um objeto. Eu não lembro exatamente o que foi. Eu acho que foi um lava-jato. Aqueles aparelhinhos. E ele estava funcionando. Dava para usar. Mas não estava 100%. Mas mesmo assim a pessoa utilizou, se fez o uso. Passou o tempo, ela me devolveu. E eu guardei. Nem olhei, nem observei.
Tempos depois, quando eu precisei daquele objeto, eu fui utilizá-lo. Aquele objeto parece que estava como novo. Tinha uns detalhezinhos, umas conexões. A pessoa trocou, fez uma manutenção, fez uma limpeza técnica, que eu fiquei constrangido. Eu não era muito de pegar as coisas emprestadas, mas isso me tocou tanto. Eu vou pedir muita coisa emprestada para os irmãos, só para consertar as coisas deles. E sair pegando ferramenta de um, ferramenta de outro. Isso mexeu comigo, essa lição, esse aprendizado. E quando eu estava devolvendo bem melhor do que a forma que eu recebi. É uma pequena forma de demonstrarmos gratidão naquilo que nos foi útil. É reconhecimento, é gratitude. É uma experiência diferente quando nós enxergamos o reino de Deus dessa forma. Porque é dessa forma que Jesus quer que nós, como sal da terra, venhamos fazer a diferença no nosso ambiente de trabalho, na família, na vizinhança. Quem você é nas pequenas atitudes do teu dia a dia. Muitas das vezes no trânsito nós perdemos a cabeça. O que é que sai da tua boca? Como é que fica o teu coração quando alguém toma a tua vaga no supermercado? Você está lá esperando. E em se falando de vaga no supermercado, teve um irmão que falou comigo: meu irmão, veio falar comigo: pastor, eu tenho uma experiência para falar. Em um determinado momento das aulas da consolidação, nós falamos sobre a carne e o espírito, a luta entre esses dois. E ele disse que estava lá esperando, numa fila do supermercado, lá com o seu carro. Estava se posicionando, a primeira vaga que saísse, ele ia ocupar. E já estava um tempo. De repente o carro sai, ele se reposiciona. E quando aquele carro sai, um outro carro que ele nem sabe como chegou ali, emburacou. E ele chegou e foi, saiu de si, saiu do carro e foi tomar satisfação. Foi conversar com aquele homem. E aquele homem disse simplesmente: tá certo. E ignorou ele. Ele disse que teve vontade de pegar uma pedra e jogar ali naquele carro e fazer uma bagunça. Mas o Espírito Santo falou: você lembra do que você aprendeu ontem? Ele disse que tremia, lutando contra aquele sentimento de vingança, de ódio, de raiva. Ele só lembrava, o Espírito Santo: você aprendeu ontem algo importante, para você aplicar no seu dia a dia. E ele disse que foi se acalmando, foi pedindo graça a Deus, foi se acalmando. Depois ele ficou tão constrangido, que começou a pedir perdão a Deus por aquela atitude. A intenção dele, de braveza, de ódio, era causar um estrago ali. E nós observamos que muitas das vezes nós temos que lutar contra nossas tendências naturais, contra o nosso próprio eu, para realmente produzirmos os frutos do Espírito em nossas vidas. E quando nós voltamos aqui para esse trecho, a lupa que Jesus estava trazendo, ele chama aquele homem de servo mau, aquele que não multiplicou os talentos, e servo bom, aquele que multiplicou. Não era o percentual da ação, mas era a essência das atitudes. Aquele servo mau, ele escondia dentro dele, dentro do seu coração, um sentimento profundo de ingratidão. Como ingratidão? Ele tinha sido selecionado. Alguém depositou a confiança nele e colocar riquezas na mão de uma pessoa. No mínimo ele poderia: poxa, é uma oportunidade, eu estou recebendo agora um recurso tão grande, uma soma, alguém confiou em mim, esse recurso eu vou utilizar, vou multiplicar, e é uma oportunidade inclusive para mim aprender,
E para mim acessar determinados ambientes, eu vou entrar no meio dos investidores. E quem sabe eu possa construir algo, um network, de repente eu possa construir algo a respeito dessa experiência. Mas o sentimento dele foi de ingratidão. Ele teve gratidão por essa experiência, por essa oportunidade. Muitas das vezes Deus coloca algo em nossas mãos e nós não reconhecemos. Jogamos, descartamos na lata do lixo. Às vezes coisas pequenas. Nós somos um conjunto de coisinhas pequenininhas que habitam dentro de nós. E não foi somente a ingratidão. Houve também um outro sentimento que Jesus aponta aqui nesse texto: negligência. Negligência é o contrário de zelo, é o contrário de cuidado. Quando nós não tomamos cuidado daquilo que devemos ter o cuidado, nós somos negligentes. E a negligência é um peso espiritual muito grande. Quando nós somos negligentes com aquilo que já temos em nossas mãos. Quando somos negligentes na leitura da palavra. Quando somos negligentes no nosso devocional, na nossa vida com Deus, nas orações, nas oportunidades de expressarmos através de atitudes o amor de Deus. Quando nós negligenciamos coisas pequenas, nós vamos negligenciar coisas grandes também. E por fim, Jesus falava de um sentimento que podia resumir tudo isso: maldade, servo mau. O seu patrão viajou, precisou deixar esses recursos em movimentação para não ter prejuízo. Era um empregador, era um empresário, não sei, mas uma pessoa que tinha recursos suficientes. E aquele homem foi cheio de argumentos, dizendo assim: eu sei que você é uma pessoa muito severa, gosta de colher de onde não plantou. E começou a expressar as suas razões. Ele simplesmente enterrou aquele talento. Simplesmente ele realmente demonstrou a sua maldade e não valorizar aquela oportunidade. Mas só que os outros dois que multiplicaram, e quem multiplicou mais ainda recebeu o talento, os recursos, porque assim está escrito como palavra profética: que mais tem, mais será dado, e quem não tem, até o que tem será tirado. E diante desses fatos, nós podemos observar que aquele servo bom, ele foi aprovado porque ele demonstrou a gratidão da oportunidade. Ele abraçou aquela oportunidade, ele foi grato a Deus por aquilo, por aquele momento. A Bíblia fala que ele saiu logo, assim que recebeu a instrução, ele saiu correndo em busca. Quando Deus te chama, quando Deus te coloca algo em tuas mãos, qual é a tua velocidade? Será que é a mesma de pedir? Quando Deus te chama pelas madrugadas, quando Deus te chama a fazer a diferença, quanto tempo você leva para pôr em prática aquilo que o Espírito Santo já falou? Aleluia. Aquele homem também demonstrou confiança. Confiança, fé. E ele teve o milagre da multiplicação. A soma dos seus esforços, das suas atitudes, das suas intenções, culminaram na multiplicação dos talentos. Então posso dizer que simplesmente esse homem teve o sucesso da sua vida, quando ele abraçou aquela oportunidade
demonstrou gratidão, floresceu. Há palavras proféticas na Bíblia a respeito daquilo que nós temos em nossas mãos para multiplicar. Ide, fazei discípulos. A multiplicação é uma característica do reino de Deus para aqueles que se propõem a se colocar à disposição do reino. A multiplicação faz parte da vida daqueles que têm experiências com Deus. E essa multiplicação, ela é ilimitada. As oportunidades surgem todos os dias. Ora, nós estamos já praticamente em outubro, mais 2 meses nós finalizamos o ano. Se contabilizarmos aqui, de janeiro até agora, como tem sido o conjunto das nossas atitudes, como tem sido as intenções dos nossos corações. Sabe que essa noite Deus está passando uma lupa. Essa noite Deus, para aqueles que não aproveitaram da melhor forma as oportunidades, Deus Ele quer fazer um redirecionamento. Ele está propondo essa noite um realinhamento de intenções, de propósitos, para que você possa canalizar isso ao trono da graça. E como consequência Ele vai estender as mãos e vai multiplicar. Porque tudo que é de Deus tem um mistério com aquilo que é chamado de pequeno. Deus chama coisas pequenas e vai dando crescimento, vai dando crescimento. As nossas atitudes do dia a dia são exatamente aquilo que aquela plantinha, aquela semente precisa para crescer. As nossas atitudes regam. As nossas atitudes é o adubo para a semente. Depois de um tempo de produzirmos verdadeiramente aquilo que Jesus quer que nós venhamos produzir na sociedade, até dentro mesmo de nós, só a partir disso, quando somos realmente o sal, é que podemos então presenciar os milagres da multiplicação de Deus em nossas vidas. No livro de Jeremias, vocês podem abrir aí, Jeremias capítulo 17. Aleluia. E fala no versículo 10: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A recompensa das nossas mãos. Muitas das vezes fazemos e não frutificamos e não prosperamos. Pedimos e não recebemos. A resposta está nas intenções, está nos nossos corações. Porque aqui, a palavra do Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com o quê? Com a sua conduta. Deus Ele está sondando os corações essa noite, mas de repente algo não aconteceu ainda. Deus Ele está te dando uma chance, ainda dá tempo, aleluia, de redirecionar agora as tuas células interiores, através das micro-atitudes, das pequenas atitudes do teu dia a dia. Exale Jesus. Exale Jesus mesmo sem você abrir a sua boca para falar. Porque às vezes falamos e as nossas atitudes não condizem. Essa noite, o que Jesus está falando aos nossos corações é que as intenções, elas gritam mais alto do que as nossas palavras. As nossas palavras, elas têm poder, sim, mas elas são fruto das nossas intenções. Que as nossas intenções estejam alinhadas ao trono da graça, para que venhamos receber a verdadeira recompensa dos céus, o fruto dos nossos esforços, das nossas orações. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
E o que mais? Se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos e o que Deus vai fazer? Deus vai sarar a terra. Deus vai sarar a terra. Converter dos caminhos, fala de atitudes do dia a dia. Como tem sido Cristo? Como tem sido o Cristo que você fala? As suas atitudes? Os teus pensamentos? Essa noite Deus está levantando um exército aqui de pessoas que vão estar se redirecionando agora na direção, porque o tempo é chegado, os dias são maus, o dia do Filho do Homem vir arrebatar a sua igreja está chegando, estamos às portas, mas Ele tem pressa em executar algo no meio da sua igreja. A sua igreja vai presenciar ainda o sobrenatural, aleluia. As recompensas do nosso Pai, eles está, sim, a recompensa do nosso Pai está disponibilizada essa noite aqui, em uma mesa espiritualmente falando. Ele está nos convidando essa noite para sentarmos a essa mesa, sentar com Ele, cear com Ele, e redirecionar agora a semana, o mês, cada pensamento que não louva a Deus, expulsa, cada pensamento negativista, eu não vou conseguir, a falta de fé, a incredulidade, vai expulsando, vai lutando, vai se colocando diante dos pés do Senhor, aleluia. Há um novo tempo para a igreja, a Maná, ela é uma igreja recente, é uma igreja nova, ela não tem 10 anos, ela não tem 5 anos, muito nova, mas se estivermos alinhados com a proposta do céu, vai começar pequeno, mas vai crescer, mas vai crescer, mas vai crescer, mas vai crescer, mas vai crescer. Talvez como você chegou aqui, chegou talvez desalinhado de ideias, de motivações, de intenções, e essa palavra aqui, ela nos alinha. As ministrações que são aqui colocadas aqui nessa casa, elas alinham, porque elas vêm do alto, elas estão de acordo com essas escrituras aqui, de acordo com a palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Elas falam conosco, ela nos confronta, ela nos corrige, nos direciona, e muitas das vezes não é suave, mas é necessário o recomeço. O recomeço é o começar do zero, é o zerar. E quando nós estamos recomeçando, é uma coisa difícil de aceitar. Eu imagino que na vida escolar, uma pessoa que repete de ano, talvez só pelo fato de passar pelas mesmas disciplinas, sentar ali no mesmo lugar, ser submetido aos exaustivos testes, deve ser desgastante só de pensar. Eu sempre corri disso, mas já passei por essa triste experiência. No reino de Deus, as coisas também funcionam dessa forma. Muitas das vezes nós temos que recomeçar, realinhar, redirecionar, reaprender, para praticar e fazer executar da forma correta. E essa noite nós entendemos que Deus está chamando o seu povo para um realinhamento de propósitos, para incendiarmos essa cidade com a essência do Evangelho de Cristo. Uma igreja que até de boca fechada, ela grita da existência do Deus Criador, aleluia. As nossas atitudes por si só, as nossas ações por si só, elas devem testificar o Senhor, o Rei Jesus, que morreu por nós, e através do seu sangue, nós somos redimidos, comprados, somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, somos sacerdócio real, aleluia. Nós temos riquezas, e é no pouco que nós temos, que nós seremos colocados no muito que ainda não temos. Essa é a palavra de Deus.
que faz coisas inimagináveis, que usa as coisas pequenas e as loucas para confundir as grandes que não são, que se acham que são. É o Deus que usa as coisas improváveis, as esquecidas, as desprezíveis, como essas pequenas atitudes do nosso dia a dia. E é dessa forma que nós devemos caminhar, que nós vamos caminhando para o céu. Aleluia.